E por que isso é importante em termos de alocação, por exemplo, para ouro? Porque esse controle de taxa de juro vai fazer com que o Fed, o Banco Central, efetivamente coloque um teto até na taxa de juro real. E se a inflação começa a subir mais, isso pode acontecer, sim, nos Estados Unidos, faz com que o retorno real seja negativo. E um dos grandes sinais para a subida de preço do ouro é a taxa de juro real, porque ela representa o custo de oportunidade para carregar um ativo que não tem rendimento. Pô, se o seu custo de oportunidade é negativo, e é o que está acontecendo hoje com a taxa de juro real de 10 anos americana, está negativo. Pô, atola em ouro, então, vou seguir com ouro. Então, é um cenário propício e ainda importante de ter alocação em ouro, porque essas ferramentas todas de política monetária, essas intervenções, podem causar distorções e que ativos como o ouro, que não são inflacionáveis e não têm rendimento, podem se beneficiar. Certo, Heraldo? Exato. O ouro e as criptomoedas, né? O pessoal tem essa mania aí besta no Twitter de achar que o ouro compete com o Bitcoin, e eu acho isso de uma pobreza de mentalidade, de raciocínio. Ficar falando compre Bitcoin e venda ouro. É o pessoal que está comprado em Bitcoin, o pessoal que está comprado em ouro estão pensando na mesma coisa, que é isso que você acabou de resumir. E é muito mais interessante para quem está comprado em Bitcoin ver o ouro subindo, para que as instituições olhem para o Bitcoin e falem, olha só que legal, o Bitcoin está se comportando como reserva de valor e não mais como uma ação da Tesla, né? Mas o pessoal fica nessa torcida para o ouro cair, para Bitcoin subir. Isso é muito pior, pessoal, porque aí voltam a duvidar do Bitcoin, porque começam a falar, o Bitcoin é mais uma ação de small cap tech. Então é muito mais interessante esse padrão de comportamento. Qual a sua opinião a respeito disso, Uris? Perfeito, né? Eu também tenho reiterado isso. A questão não é ouro ou Bitcoin, é ouro e Bitcoin. Os dois se beneficiam desse tipo de política. E só para falar do Bitcoin também, porque ele tem tido uma performance muito importante nesse ano 2020. Deixa eu botar aqui na tela, aqui compartilhar. Produção, pode botar na tela aqui a minha. Até veio uma pergunta aqui já do Zuriel aqui, ó. Seria a criptomoeda imune no mundo real? Imune não tem nada, mas o Bitcoin é um ativo que se beneficia desse tipo de política. E até porque tem uma diferença importante com relação ao Bitcoin e ao ouro, que eu já vou falar. Mas deixa eu antes mostrar aqui o gráfico. Então nós temos em 2020 subindo bastante, chegou nas mínimas lá em março, naquela crise de liquidez abaixo de $5.000, e agora está ali acima de 16. Em termos do all-time high, ainda não chegou no all-time high, deixa eu botar aqui por dia, e deixa eu aumentar esse gráfico aqui, ó, dar um zoom out. Em termos de all-time high, que foi lá em dezembro de 17, ainda não chegou lá, que foi os quase $20 mil. Mas tá chegando perto. Em reais, já bateu a máxima histórica, que foi R$70 mil nesse ano de 2017. Agora já tá, vou até botar aqui BTC BRL, ó, a gente tem aqui, ó, quase R$90 mil o Bitcoin em reais. Impressionante. Mas qual é uma diferença crucial que tem com relação ao ouro e ao Bitcoin? A diferença mais importante é em termos da oferta do Bitcoin e da oferta do ouro. Porque o ouro, quando sobe de preço, esse aumento do preço da commodity também serve como um sinal que estimula os mineradores a produzir mais ouro, encontrar novas minas ou minas e reservas que antes não eram rentáveis passam a ser rentáveis, e a oferta de ouro tende a aumentar nos próximos meses, nos próximos anos. Então, o aumento de preço de ouro, inevitavelmente, traz consigo um aumento da oferta de ouro, que a longo prazo pode contrabalancear e diminuir essa apreciação no preço da commodity. No caso do Bitcoin, isso não acontece, porque o aumento de preço não tem nenhum efeito na oferta. Da maneira como o sistema foi concebido, é sempre aqueles 21 milhões de unidades que foram determinados no início do sistema, e isso não tem como ser burlado. Então pode ir para $100 mil ou $1 milhão, vai sempre ser criado o Bitcoin, aquela taxa pré-estabelecida, e não tem como mudar. Então é nesse sentido que o Bitcoin ele é até mais escasso do que o ouro, e essa é uma diferença importante. Não sei se você sabia disso, Geraldo. Sim, eu acho que o efeito similar ao aumento do preço que você estava mencionando no ouro, que a gente vê na Bitcoin, surge através de alternativas, né?
Então o pessoal não fica mais satisfeito em ter só o Bitcoin, e aí começa a surgir o Litecoin, o não sei o quê. Então sempre vai ter a oferta sempre vai aumentar, mas eu acho que no final do dia você tem razão, Ulis, quando você diz, em específico, comparando um contra o outro, você tem razão. Agora vamos ver aí nos próximos anos, porque se for um efeito devastador desses, que a gente não tem a menor ideia do que vem aí na próxima década, eu acho que não importa em qual dos dois, vai ter um payoff interessante. Até é importante falar sobre isso, porque na semana passada nós tivemos o Stan Druckenmiller, que é um dos gestores mais renomados de sucesso aí do planeta, foi sócio do George Soros no Quantum Fund, e ele, numa entrevista ao vivo na CNBC, ele disse, olha, estou comprado em ouro, estou comprado em Bitcoin também. E acho que o upside para Bitcoin se para o ouro é positivo, para o Bitcoin é mais ainda. Se a tese do ouro der certo, a do Bitcoin vai dar ainda mais certo. Então, pô, não é qualquer pessoa, não é qualquer pica-fumo aí, né? Cara, tá vendo? Mas é isso que traz o dinheiro institucional, e ao longo do tempo vai trazendo mais dinheiro institucional e vai trazendo mais regulações favoráveis, e vagarosamente o fluxo de recursos vai aumentando naturalmente. Então eu acho que bem interessante. Para mim, o maior risco disso seria aí, por exemplo, o uso do governo do Irã e de alguns outros governos de Bitcoin que ocasionassem algum tipo de proibição nos Estados Unidos ou na Europa. Enfim, a gente sabe como é que funciona quando mudam a regulação, igual aconteceu agora com algumas ações chinesas, e até o Alibaba tem caído nos últimos dias por causa disso, porque proibiram aí 5, 6 ações chinesas de negociar na bolsa, e aí, enfim, são esses tipos de questões fora do mercado que a gente tem que estar sempre de olho, e é por isso que a gente fala ouro e Bitcoin, né? Exatamente.